Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo tratando do tema Herança e Sexo, que está no capítulo 3, na página 65, no livro de vocês. Eu sou Amanda Gomes e vamos para a aula de hoje. Embora as diferenças anatômicas e fisiológicas entre homens e mulheres são numerosas, nós temos muitas diferenças, a base cromossômica do sexo ela é muito simples. Nos humanos e em outros animais, existem dois tipos de cromossomos sexuais, o X e o Y. Vocês já devem ter ouvido falar. O indivíduo que herda os dois cromossomos X, esse indivíduo se desenvolve como fêmea. E o indivíduo que herda os dois cromossomos, sendo um X e o outro Y, se desenvolve como macho. A nível celular, o sexo de um indivíduo ele é determinado geneticamente por cromossomos sexuais. Nós já vimos que a combinação X e Y origina um indivíduo macho. E a combinação genética é de um indivíduo XX origina uma fêmea. Aqui a gente tem uma representação de um cromossomo X, que ele é bem maior, e um cromossomo Y, que ele é bem menor. No caso de fêmeas, a gente vai ter a presença de dois cromossomos X, e no caso de um indivíduo macho, a gente tem exatamente essa conformação, um cromossomo X e um cromossomo Y, que é bem menor. Bom, na determinação do sexo na espécie humana, a gente tem a presença de 23 pares de cromossomos, sendo que 22 pares são autossomos e não tem relação direta com a determinação do sexo. E um desses pares, dos 23, são chamados de alossomos, que são o X e o Y, que são cromossomos sexuais. A mulher ela apresenta dois alossomos X, ela é chamada de sexo homogamético. O que é isso? Ela possui os dois gametas X iguais, homo igual, gamético, gameta. Então, o indivíduo fêmea apresenta dois gametas X, com cromossomo X. Já o indivíduo, o homem, ele apresenta um X e um Y. E o sexo é heterogamético, ou seja, os dois gametas presentes são diferentes. Então, na mulher a gente tem o homogamético, que são os gametas iguais. No homem a gente tem o sexo heterogamético, onde os gametas são diferentes. Metade X e metade Y. Machos humanos são heterogaméticos, como a gente já viu aqui nessa representação, e as fêmeas humanas são homogaméticas. As fêmeas possuem os dois X e os machos possuem um X e um Y. Que a gente herda sempre, esses cromossomos, a gente herda metade da mãe, no caso um X, excepcionalmente, e metade do pai, que pode ser o X ou pode ser o Y. E uma informação, que é uma observação e uma curiosidade, quem determina o sexo da criança é o indivíduo macho, porque a mulher ela só vai poder doar gametas X, com cromossomo X, e o macho não, ele pode doar tanto X como Y. Então, a determinação do sexo ela é definida a partir da herança do pai, do cromossomo paterno. Nos testículos XY e os ovários XX. Os dois cromossomos sexuais eles segregam durante a meiose e cada gameta recebe apenas um cromossomo, como a gente viu nessa imagem. Eles segregam, eles se separam e a gente recebe apenas um de cada, um da mãe e um do pai. E a gente pode formar aqui, ó, dois indivíduos fêmeas e dois indivíduos machos. Cada óvulo recebe um X e metade dos espermas recebe um X e a outra metade um Y. Esse sistema XY ele não é o único mecanismo cromossômico na determinação do sexo. Outras opções incluem o sistema X0, o sistema ZW e o sistema haploide-diploide. Aqui a gente tem alguns exemplos. Nos humanos a gente tem o XY, nos gafanhotos a gente encontra o sistema X0, em aves nós encontramos o sistema Z e W, e em espécies de inseto, como abelhas, a gente encontra o sistema haploide-diploide. Em humanos, os sinais anatômicos do sexo eles aparecem quando o embrião tem cerca de 2 meses. O indivíduo com o CIRI, que é a região determinante do sexo do cromossomo Y, ou seja, é essa região que determina que o indivíduo é masculino.
é onde originam as gônadas embrionárias, elas se transformam e são modificadas em formatos de testículos. A atividade do gene da região Ciri dispara uma cascata de regulação gênica, levando a mudanças bioquímicas, fisiológicas e anatômicas no indivíduo. Essas determinações de herança, elas têm como principais a herança ligada ao sexo, que são genes localizados em porções não homólogas do cromossomo X, a herança restrita ao sexo, que é localizada na porção não homóloga do cromossomo Y, vocês têm que prestar bastante atenção nessa parte. E a herança influenciada pelo sexo, genes localizados em cromossomos autossomos, que sofrem influência dos hormônios sexuais. Bom, os genes localizados na porção não homóloga do X, a gente tem aqui, ó, a representação. Aqui é como uma das cromátides do X, a gente tem aqui a porção ligada ao sexo, e aqui herança parcialmente ligada ao sexo e a herança restrita ao sexo. Ou seja, a ligada ao sexo é a porção não homóloga do X. Tá aqui. Não homóloga do X. A herança restrita ao sexo é ligada à região não homóloga do Y. E a herança influenciada pelo sexo, genes localizados em cromossomos autossomos que sofrem influências dos hormônios sexuais. Aqui. E nós temos, quando dominantes, o caractere ele é transmitido pelas mães a todos os descendentes e pelos pais somente às filhas. Quando recessivo, o caráter é transmitido pelas mães aos filhos, as meninas só terão a característica se o pai também tiver. E uma delas, exemplos delas são o daltonismo e a hemofilia. A herança restrita ao sexo possui genes localizados nas porções não homólogas do Y, como a gente viu anteriormente, que podem ser genes holândricos e só ocorrem no sexo masculino, restrita ao sexo. Se ela está presente apenas na região não homóloga do Y, as fêmeas possuem o cromossomo Y? Não. Só os machos possuem. Então, a herança restrita ao sexo, ela está diretamente ligada a indivíduos machos. A herança influenciada pelo sexo acontece em genes autossômicos, cujo efeito sofre influência de hormônios sexuais. Só se manifestam em um dos sexos. Exemplo, produção de leite em bovinos. Nós temos aqui, para o exemplo da calvície, genes autossômicos, cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais. Comportamento diferente em cada sexo, agindo como dominante em um e como recessivo em outro. Isso é chamado de variação de dominância. Aqui a gente tem os fenótipos, como a gente viu lá no início das aulas de genética. Fenótipo é a característica expressa, é o que eu posso ver. E genótipo é a informação genética que traz esse fenótipo. Nós temos os fenótipos para calvície em homens. Nós temos o indivíduo calvo, que ele tem os genótipos dominantes. Nós temos o indivíduo calvo, que ele tem os genótipos, um dominante e um recessivo. E nós temos um homem normal, que ele apresenta os genótipos totalmente recessivos. Então, essa é uma herança dominante, nesse exemplo. A mulher calva, ela tem aqui os genótipos dominantes, ela é normal. Ela apresenta um genótipo dominante, um genótipo recessivo, e ela normal também, os dois genótipos recessivos. Notem que, para que aconteça o processo de calvície em homens, basta que ele tenha a presença de um gene dominante. Por isso que o aparecimento de calvície é mais constante ocorrer em homens do que em mulheres. Por quê? Porque para o indivíduo masculino ele possuir essa herança, a calvície, ele só precisa ter um gene dominante, que ele já é calvo. Pode ser homozigoto ou heterozigoto. Já a mulher, para ela apresentar calvície, expressar a calvície, ela tem que possuir o genótipo totalmente dominante, ou seja, homozigoto dominante, o que é mais raro do que em homens. Outra doença é o daltonismo.
que é uma anomalia visual recessiva, em que o indivíduo tem deficiência na distinção de cores vermelhas ou verdes. Os homens daltônicos apresentam 8%, eles têm o gene XDzinho, pois são hemizigotos. E as mulheres daltônicas, elas apresentam 0,64%, devem ser homozigotas recessivas. Como assim? Está muito confuso. Essa aqui é uma dos testes que é utilizado, uma imagem de exemplo, onde o indivíduo vai observar que aqui a gente tem essa coloração e essa outra coloração. E dá para a gente distinguir que aqui tem o número 12. Aqui também é outra imagem utilizada para fazer teste também para esse tipo de anomalia, que a gente pode identificar uma coloração aqui e outra coloração aqui dentro, expressando o número 74. Nos indivíduos que apresentam daltonismo, eles não conseguem distinguir essas cores. E os fenótipos podem ser a mulher normal, uma mulher portadora e uma mulher daltônica. Já para homens, a gente só tem a presença de homem normal ou homem daltônico. Mas, professora, o que seria essa mulher portadora? Ela é doente? Não. A mulher portadora é aquela que possui o gene para daltonismo, mas ela não apresenta a anomalia expressa. Ela possui o gene, a informação está contida nela, mas ela não possui a doença, ela não expressou a doença. Então, para o genótipo de mulher normal, a gente tem um homólogo dominante, XDzão, XDzão, mulher portadora. Ela possui a característica, mas ela não foi expressa. Nós temos os genótipos XDzão e XDzinho. Para a mulher daltônica, ela tem que ser homozigota recessiva. Um homem normal, como não tem o X, ela é uma característica ligada ao cromossomo X, o Y não traz informação. Então, o homem só pode ser normal, XDzão, ou daltônico, XDzinho. Outra doença é a hemofilia, que é uma anomalia que provoca a falta de coagulação no sangue. É uma desordem recessiva ligada ao sexo, no qual o sangue não coagula efetivamente, portanto, cortes são difíceis de curar. Essa doença ela ocorre em pessoas que possuem essa doença, quando elas sofrem lesões no tecido epitelial, na pele, é muito difícil estancar esse ferimento. Ele gera bastante sangue, a pessoa perde muito sangue, porque não há esse efeito de coagulação. O sangue não vira aquela casquinha, aquela bolinha. Fica toda a vida saindo. E essa doença, ela é carregada no cromossomo X. Aqui a gente tem os genótipos e os fenótipos. Para o feminino, nós temos mulher normal, a mulher portadora e a mulher hemofílica, como no mesmo caso da anomalia que a gente viu anteriormente, daltonismo. A mulher normal, ela possui a característica dominante, homozigota dominante, né? XHzão, XHzão. H porque é hemofilia. A portadora, ela tem um dominante que evita que ela seja uma mulher. Aliás, ela possui o dominante aqui, um único dominante, livrando de ser uma mulher hemofílica. Pelo fato dela apresentar esse dominante, ela não possui a doença, porque para a mulher possuir a doença, ser hemofílica, ela precisa essencialmente conter os dois genótipos recessivos, Hzinho e Hzinho. Já em homem, como o mesmo caso do daltonismo, só possui o fenótipo de ser normal ou hemofílico, porque também é uma anomalia ligada ao cromossomo X. O cromossomo Y não expressa. Então, ou ele vem normal, ou ele vem hemofílico. Bom, para a próxima aula, eu quero que vocês leiam sobre esse assunto, sobre a hipótese de compensação de doses, tem no livro de vocês, na última página do capítulo. E para a próxima aula também, eu quero que vocês façam a atividade da página 73, as questões da primeira questão à 12ª. Não é muito grande a atividade, porque da primeira questão, se eu não me engano, até a 9ª, é uma única questão. Vocês vão ter que colocar algumas palavras, completar algumas frases. Então, não vai ser tão trabalhoso. E eu espero que tenha contribuído com a aprendizagem de vocês. Agradeço pela atenção e qualquer dúvida podem me contactar.